Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser sobre as instalações olímpicas. Sobre o assunto, nós temos as presenças dos deputados Carlos Roberto Osório e Jânio Mendes. Deputado Osório, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado pela presença, um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto que é importante e a gente sabe, infelizmente, o legado olímpico virou um grande largado olímpico. Vamos falar sobre isso. Com certeza. Deputado Jânio Mendes, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a você, Rui. É um prazer estar aqui e conversar um pouco sobre esse tema que é de fundamental importância para o estado do Rio de Janeiro e não apenas para a cidade do Rio de Janeiro. O senhor falou tudo para o estado, é muito importante mesmo, deputado. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 transformaram a cidade em uma linda festa, isso todo mundo sabe. Um ano depois, ao que comemorar, o Comitê Rio 2016 tem uma dívida de 132 milhões de reais e tem que zerar essas pendências até 13 de setembro. Parte desta conta gigante deve sobrar para os cofres públicos que se comprometeram a cobrir o déficit do comitê, ainda no dossiê da candidatura, lá atrás. A ideia do COB é tentar convencer o COI, o Comitê Olímpico Internacional, a assumir parte dos pagamentos pendentes. O assunto vai ser tratado em Lima, no Peru, no mês que vem, durante a reunião do COI. Carlos Roberto Osório. Essa pendência, esse dinheiro, naquilo que foi acertado à época, né, e o Brasil foi eleito em 2009, outubro de 2009, e agora está estourando por aí. E vai estourar. Olha, pelo menos aqui a população do estado do Rio de Janeiro pode ficar tranquila, porque a Assembleia Legislativa, nós deputados, com o meu voto, com o voto do Jânio, nós incluímos numa legislação que foi encaminhada para cá para retirar o Rio de Janeiro da Autoridade Olímpica Municipal a proibição expressa de qualquer recurso do estado do Rio de Janeiro para cobrir o déficit dos Jogos. Então o estado do Rio de Janeiro, por legislação aprovada pela Assembleia, não vai colocar um centavo para cobrir esse déficit. Até porque não tem também, né? Não tem e não teria. E, na verdade, também, a responsabilidade na organização dos Jogos foi assumida pela Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes, à época, assumiu mais responsabilidades do que deveria, com a garantia do governo federal. Então, essa conta ou vai para a Prefeitura, ou vai para a União, ou vai ficar pendurada. Pelo menos nós, o Carioca e o Fluminense, sabe que do estado do Rio de Janeiro não sai um centavo, e você tem razão, mesmo que tivesse que sair, não teria, porque o estado está quebradinho. E aí, deputado Jânio Mendes, mas vai sair do nosso bolso, porque vem do federal, a gente também participa com imposto, do municipal também. Verdade, é lamentável isso, e não bastasse essa realidade econômico-financeira, a gente vê aí o abandono dos equipamentos, né, que logo após os Jogos Olímpicos nós não tivemos aí uma continuidade naquilo que seria a transformação do Rio de Janeiro numa cidade de eventos, aproveitando bem toda aquela infraestrutura, todo o investimento feito, né? No sentido urbanístico nós tivemos boas intervenções, a gente aqui está no entorno daquilo que foi o Porto Maravilha, foi uma boa intervenção feita e esse legado ficou. A gente vê aqui circular pelas ruas do Rio de Janeiro o VLT, o metrô chegar à Barra. Eu acho que nesse aspecto há um legado positivo, mas no que diz respeito à estrutura esportiva totalmente abandonada, o grande gasto, o grande desempenho que nós tivemos não trouxe resultado e não vemos uma sequência de eventos que propicie que aquela demanda turística possa se estender. Além de termos tido aí, aqui eu já tive a oportunidade de falar isso, uma postura egoísta da cidade do Rio de Janeiro, que não tivemos uma visão de Estado, né? Eu lutei muito para que Búzios sediasse a Raia de Vela, havia essa possibilidade. A Prefeitura do Rio fez uma intervenção no sentido de concentrar aqui no Rio de Janeiro. Houve um equívoco do prefeito Eduardo Paes e impediu que nós tivéssemos, talvez, gastaria menos se tivéssemos aproveitado a Raia de Vela de Búzios e não teríamos tido o custo que se teve para fazer aqui. Da mesma maneira, a gente viu aí, Baía de Guanabara, patinou, gastou dinheiro e não despoluiu. É verdade. Né? Da mesma maneira, também, o campo né? de golfe, né? Podia ter ido para a região serrana, Petrópolis, onde tem uma condição própria de se fazer. Sim. Resolveu se teimar e fazer aqui no Rio de Janeiro, né? E a consequência é essa.
Aproveitando o gancho do deputado Jânio Mendes, deputado Osório, quando ele diz assim, ele citou os transportes, citou também aqui o Boulevard Olímpico. Eu tenho ouvido muitos comentários que positivamente a Olimpíada trouxe, principalmente para o setor de transporte, conforme disse o próprio deputado Jânio. O VLT, o metrô e as trans, quando a gente fala assim, os BRTs, aqueles ônibus que ligam a Transolímpica, né, Transoeste, isso tudo. Você acha que esse foi o ponto principal da Olimpíada? Olha, como legado assim positivo? Eu não tenho dúvida nenhuma que o legado mais tangível que fica e que a população usufrui hoje está na infraestrutura da cidade e da região metropolitana, mais notadamente na área de transporte. Então a gente pode avaliar com bastante precisão. A chegada do metrô à Barra da Tijuca era um sonho de 40, 50 anos no Rio de Janeiro que foi viabilizada pelos Jogos Olímpicos com aportes da União Federal. A implantação do VLT segue o mesmo desenho, os financiamentos, a implantação dos corredores BRTs e também a infraestrutura viária da cidade, duplicação do elevado do Joá, a implantação do próprio túnel da Grota Funda, mas não foi apenas isso. No sistema ferroviário, 100 novos trens foram comprados e 8 estações ferroviárias foram reformadas. Então, efetivamente, a área de transporte foi aquela que mais se beneficiou e tem um legado concreto e duradouro dos Jogos. Agora, a parte esportiva, como o Jânio falou, infelizmente essa foi uma enorme oportunidade perdida. E nós hoje temos a vergonha de ver milhões ou bilhões de reais que foram investidas nas arenas mais modernas do mundo, literalmente depreciando a céu aberto. E a gente tem que colocar os pingos nos is. Esse foi um grave erro de planejamento do governo federal e da Prefeitura do Rio. No dossiê de candidatura, quando o Rio foi candidato, havia um plano de legado. Infelizmente, esse plano não foi levado à consequência. Nós tivemos 7 anos para preparar os Jogos e no dia que a luz apagou e os atletas deram um tchauzinho para o Rio de Janeiro, não tinha nenhum plano para ser implementado. Então nós temos hoje... Efetivamente, a luz apagou. E não acendeu mais. Nunca mais. Botaram um cadeado na porta, o mato está crescendo e está sendo tudo deteriorado. A maior maldade que foi feita foi aquele Parque de Deodoro, que mantiveram aberto para a população nas vésperas do Natal, botaram uma plaquinha. Saímos para o Natal e o Ano Novo, voltamos o ano que vem. Até hoje continua fechado. Então a administração passada da Prefeitura pecou muito nisso. E a administração atual está sendo bastante lenta em retomar esse legado. Rui, nós tínhamos oportunidade de transformar o Rio de Janeiro na grande capital olímpica da América Latina. Temos os melhores equipamentos, eventos, turismo, atletas aqui treinando. Se perdeu essa oportunidade, dá tempo ainda de recuperar, mas temos que agir. Parece que até agora o poder público não acordou para o pós-Olimpíada, isso é muito triste. Imagine o desemprego que a gente tem, a dificuldade que temos no Rio, e uma âncora, que é a âncora esportiva, que é um dos maiores negócios do mundo, nós não fizemos, Jânio, nenhum evento esportivo internacional de nível após os Jogos passados um ano. O parlamento aqui, deputado Jânio Mendes, o deputado Osório explicou, o senhor também já falou, esse assunto dos Jogos ficou mais a cargo da Prefeitura. Teve o governo do Estado, que fez a intervenção junto com o governo federal para o metrô, né? Mas as obras, assim, digamos, de infraestrutura, corredores esportivos, a cargo da Prefeitura. Mas o parlamento aqui, a Assembleia Legislativa, ela pode ajudar de alguma forma a Prefeitura, ajudar o esporte, para que esses equipamentos possam ser utilizados e não subutilizados ou até mesmo esquecidos? Olha, o grande problema hoje é a situação econômica do governo, do Estado. Né? O Rio tem que fazer para pagar folha de pessoal. Se você conceber, mas pode fazer via incentivo, não suporta mais. Né? A gente tem discutido isso, a questão dos incentivos. Uma das formas que o Rio participou, que o governo do Estado participou na parceria com a Prefeitura, foi através da concessão de incentivos, abrindo mão do pagamento do ICMS nos serviços prestados à Prefeitura por conta da realização dos Jogos Olímpicos. Assim foi desde a energia, né, ao pagamento do ICMS das empreiteiras que prestaram serviços diversos aí. Então, essa cota foi. Hoje, pouco, eu diria, ou quase nada, a Assembleia Legislativa pode fazer nesse exato momento nessa direção, porque o olhar, o foco é hoje a questão administrativa da relação com o pessoal efetivo
do governo do Estado, que está aí há 3, 4 meses sem pagamento. Quando o senhor fala verdade. pessoal, é o pagamento, né? É o servidor. Servidor. Agora, Rui, sabe uma coisa que o Estado tem que fazer, e a Assembleia Legislativa entrou nesse assunto, e o Jânio está nos ajudando nisso, mas essa coisa ainda não andou, a questão do Maracanã. Tá não parado, é possível o Maracanã estar até hoje com a situação... O Maracanã está no limbo. O Maracanã é o maior estádio de futebol do mundo, mais emblemático. O povo carioca e fluminense investiu naquele estádio mais de R$1 bilhão. Depois dos Jogos Olímpicos, o Maracanã funcionou 2 ou 3 partidas, cobrando valores absurdos para os clubes, e ninguém mais joga no Maracanã. A seleção não vai jogar mais lá? Ninguém mais joga no Maracanã. Vai jogar no Palmeiras? Por quê? Porque o Maracanã se tornou inviável. Nós temos um concessionário que não quer mais estar no Maracanã, temos um governo do Estado que não deu uma solução a esse caso, então nós estamos no limbo. Tínhamos uma possibilidade de que essa concessionária fosse comprada por outros interessados. Acabou que isso não avançou por conta de entraves burocráticos, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, deve uma satisfação à sociedade. Qual é o plano e o projeto para o Maracanã? Cada dia que passa, o Maracanã se deteriora, cada dia que passa, roubam, saqueiam, até o busto do Mário Filho levaram. É um absurdo que o Maracanã esteja nessa situação. Isso nós temos que cobrar. Fizemos uma reunião, uma audiência pública nessa Assembleia, com a participação dos presidentes dos 4 grandes clubes. Estava lá cobrindo, inclusive. Do governo, uma grande audiência. Uma grande audiência, com caminhos apontados, mas até agora o responsável, que é o governo do Estado, não disse a que veio, e nós aqui vamos seguir cobrando, e cobrando a responsabilidade daqueles que largaram o nosso Estado. Não é possível esse crime contra a população do Rio de Janeiro, que é o abandono do Maracanã. Deputado Jânio. Com todo respeito a Edson Passos e ao Ninho do Urubu, Flamengo e Fluminense voltaram a jogar em campos de várzea. Improvisado. Não, e se de arquibancadas de metal no Ninho do Urubu. E se apequenaram com um público reduzido, né, deputado? Público reduzido. Por causa do custo do Maracanã. A gente não tem Com nada gramado contra... de qualidade inferior. Sim, ao Maracanã. exatamente. Claro. A gente não tem nada contra Edson Passos, nem a Ilha do Vento, muito pelo contrário. Mas o Flamengo é um tem... retrocesso. Sim, mas o Flamengo tem uma imensa torcida, Mas o Fluminense também tem uma imensa para torcida. Flamengo e Fluminense. Claro, tem que jogar no Maracanã. Em Edson Passos, claro. jogar o Campeonato Brasileiro Claro. em Edson Passos e Não faz nenhum Ninho do sentido. Urubu. É, Não faz exatamente, sentido algum exatamente. com o templo do futebol mundial, Claro. que é o Maracanã, Claro. que é a propriedade do povo do Estado do Rio de Janeiro, né? Naquela situação. É verdade. E uma coisa, vejam só, a gente está falando de Olimpíada, aí fomos para o Maracanã, que tem ligação com a Olimpíada, que a abertura, sediou a abertura e encerramento. Olha, e só para concluir essa história do Maracanã de Flamengo e Fluminense, né? Os estádios têm tido influência nos resultados do clube. Claro, dos clubes. claro, tecnicamente falando, é verdade. Tecnicamente falando. É verdade, é verdade. A aproximação da torcida. Em campos melhores, Sim. os times têm Melhor tido rendimento, melhor né? rendimento. É verdade, Quando jogam nesses estádios. é verdade. E às vezes até mesmo a dificuldade. A gente sabe que a Ilha do Governador só tem dois jeitos da gente chegar à ilha, ou por mar ou por terra. Não tem outro jeito, a não ser pelo ar. Mas aí avião é mais difícil, né? Ou você vai de barca, a barca já tem horário reduzido. Em regra, o Campeonato Carioca tem abertura no sábado de carnaval, né? Você Exatamente. imagina no aeroporto, sábado de carnaval, Flamengo jogando no Ninho. Não, a Avenida Brasil que tem obras, a linha vermelha, Não é um local adequado. a Estrada do Galeão que é funila. Inclusive a prefeitura distribui faixas lá aquelas passarelas, né, dizendo, evite nesse tal horário circular por causa dos jogos ali na ilha. E Edson Passos é a mesma coisa, a Dutra tem engarrafamento, você pega a Avenida Brasil, ou pega a linha vermelha, e você tem o Maracanã fechado, que é acesso de metrô, acesso de trem, acesso de ônibus. Não existe... Toda a estrutura foi voltada, a localização foi pensada para isso. Já já a gente vai voltar deste assunto dos Jogos Olímpicos Rio 2016, aqui no Arena Esportiva, com os deputados Carlos Roberto Osório e Jânio Mendes, já já no Arena Esportiva.